Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós? A auxiliadora é pastora evangélica e pedagoga. Em 2004, ela estava trabalhando muito e descansando muito pouco, e por conta desse ritmo intenso, ela acabou sentindo fortes dores de cabeça e se afastou do trabalho para fazer alguns exames. Um dia, quando ela estava em casa, em repouso, ao se levantar da cama, sentiu um forte estalo na cabeça e teve uma EQM. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, auxiliadora. Muito obrigado por você compartilhar conosco a sua história. Peço, por favor, que você se apresente, conte no que você trabalha e, em seguida, nos conte tudo o que aconteceu. Boa tarde, Carlos. É um prazer estar convosco aqui. Eu sou auxiliadora Lima, sou pedagoga e pastora evangélica. A minha experiência EQM foi no ano de 2004. E devido a um ritmo muito intenso de trabalho, poucas horas de descanso, o meu corpo físico já vinha dando alguns sinais, e no trabalho, em alguns momentos, eu sentia dores de cabeça muito fortes, ao ponto de não conseguir trabalhar. E isso me levou a procurar médicos para fazer alguns exames, descobri o que eu tinha, né? E nos afastamos um pouco do trabalho, e começamos a fazer alguns exames, tomografia, eletroencefalograma, procurei um neurologista, porque realmente as dores de cabeça eram muito fortes ao ponto de eu não conseguir levantar da cama, não conseguir fazer nada, não conseguir me alimentar. E por conta disso, nós nos afastamos, através de atestado médico, e ficamos de repouso em casa. Os exames deram normais. Você falou, nós nos afastamos? É uma forma que eu uso no sentido de me referir. Acredito que pelo fato de falar com pessoas em palestras, então eu sempre me refiro nós, mas eu, né, no caso, para que as pessoas que estão assistindo compreendam. Então eu me afastei e fiquei de repouso em casa. Eu tenho 3 filhos e as crianças estavam em casa nesse período e eu fiquei descansando, repousando, tomando alguns analgésicos, mas nada grave, nada que os exames tivessem detectado algo mais grave nesse sentido. E nesse dia eu lembro muito bem que eu estava deitada de repouso no quarto e as crianças estavam na sala assistindo TV e eu levantei para ir ao banheiro. E o meu quarto fica próximo à sala e tem um corredor que leva até o banheiro. Quando eu levantei e comecei a caminhar, eu senti um estalo na cabeça e começou a escurecer tudo. Eu, ainda consciente, percebi que eu ia desmaiar, que eu ia cair no chão. Então, tinha um móvel no corredor e eu fui me segurando naquele móvel. É só até aí que eu lembro. Eu fui me segurando no móvel e fui tentando sentar no chão, né, para não cair com o corpo inteiro, porque eu tinha certeza que eu ia pagar ali. E desse momento em diante, eu não lembro mais do meu corpo físico ali, como é que eu posso falar? Conscientemente falando. Imediatamente, eu já me vi em fração de segundos. É muito difícil a gente explicar essa experiência, porque palavras não cabem, né, no sentido de tudo aquilo que a gente vivencia, mas em fração de segundos, o meu corpo estava lá, e eu me via em um canto do corredor, desse mesmo corredor, observando ali. As crianças viram que eu caí e correram. E acharam que eu estava brincando, né? E a minha filha mais velha começou a falar, para, mãe, para com isso. E eu ainda estava, na hora que o meu corpo estava lá, eu estava caindo, era como se eu estivesse me vendo em câmera lenta. Não sei se você pode entender isso. Como se eu ainda fosse caindo, mas o meu corpo já estava só o corpo, só a matéria ali, né? E eu já estava fora dele. E eu via e ouvia nitidamente tudo. E quando a minha filha tocou no meu ombro, que eu estava encostando no móvel, já desacordada, já não estava mais no meu corpo, ela toca e eu caio ao chão, já desacordada. E aí começa um grande
desespero, né? Eles começam ali a ver que não era brincadeira. E eu, no canto do corredor, queria voltar para o meu corpo. Naquele momento, consciente do que estava acontecendo, porque em poucos segundos eu estava no meu corpo, estava saindo do meu quarto, estava caminhando para o banheiro, as crianças na sala, e agora eu estou me vendo no chão, com as crianças em cima de mim, chorando, gritando, me chamando, e eu num canto do corredor, contemplando tudo aquilo sem poder fazer nada. Eu não tinha autonomia para voltar, era como se eu estivesse paralisada num canto do corredor, vendo tudo, mas sem domínio algum daquilo que estava acontecendo para voltar. Na minha mente, eu queria voltar, eu fazia força para voltar. Até então, eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu morri? E eu vi quando o meu filho mais velho correu e foi lá fora pedir ajuda aos vizinhos. Agora, eu queria abrir um parênteses nisso aí, porque eu estava no corredor, contemplando a cena do meu corpo no chão, minha filha chorando, ali, ela já começou a chorar. O Leandro, meu filho mais novo, ele foi até a cozinha e ele se ajoelhou e começou a pedir a Deus para que eu não morresse. E eu via tudo isso como se eu estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. A visão era dentro da casa e fora da casa. E o meu filho mais velho abriu o portão, correu, foi pedir socorro. Nós moramos próximos a uma padaria. E ali ele foi pedir socorro ao pessoal que trabalhava lá, aos vizinhos. E de repente eu comecei a ver aquele movimento, né? As pessoas entrando, minha filha chorando. E ali eu angustiada, eu disse, meu Deus, eu não posso morrer agora. Não posso deixar meus filhos agora. Porque nós temos uma ligação muito forte, né? E eu comecei ali a ficar angustiada. Não que fosse uma sensação ruim estar fora do corpo, porque quando você sai, você sente uma leveza muito grande. Mas a angústia de ver ele chorando, de estar presente na cena e não poder fazer nada. Então, de repente, eu fui, após aquela cena do meu filho sair e pedir socorro, e o menor, o meu filho mais novo, chorando de joelhos, desesperado, porque eu olhei para o meu corpo e eu achei algo muito feio ali. Eu não estava muito bem, né? Eu vi que aquilo ali era mais sério. E, de repente, eu fui sugada para o teto da casa. E eu comecei a ver agora toda a cena do alto. Antes de você ser sugada, você se sentia a que altura do chão? Eu estava na altura normal, como se você estivesse em pé e vendo tudo aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, a sensação é de que você não tem mais corpo. Você só tem visão e audição. E você não pode falar, você não pode esboçar nenhuma reação através de palavras. Porque naquele momento eu queria gritar e dizer, filha, eu estou aqui, calma, vai ficar tudo bem. Não se desespere, eu estou aqui. Mas eu não conseguia falar, eu só via, ouvia e pensava. Então, tudo que eu queria falar para eles, eu só conseguia pensar e eles não me ouviriam, né? Então, continuando. Após esse momento, eu fui sugada para o teto da casa. E aí eu já comecei a ver de uma visão de cima para baixo, mas panorâmica. Eu via Laila em cima do meu corpo e ela gritava, ela batia no meu peito, ela balançava o meu corpo com muita força, com toda a força que ela tinha para que eu acordasse. Ela batia no meu rosto, ela tentava abrir meus olhos, ela colocava os dedinhos nos meus olhos e ficava, abre mãe, abre o olho, volta. E ela já estava em pânico, em desespero. Nisso a casa ficou cheia de gente e eu estava vendo tudo isso fora do meu corpo já. E os vizinhos e devido à gritaria dos outros, meus filhos, né, do Felipe e do Leandro, entraram em casa, e de repente, naquela situação toda ali, de desespero, mais uma vez, a minha consciência pensou assim, morri. Porque eu já estava sentindo que eu estava numa altura, como se a cada momento eu estava me distanciando mais do meu corpo. E eu comecei a ter consciência de que aquilo ali não teria mais volta. E a minha preocupação era com eles, mas eu não poderia fazer nada. E, de repente, eu fui sugada de novo para fora da casa, né? E eu já vi... Aconteceu esse episódio, Carlos, umas 3 horas da tarde. Era dia. E eu via nitidamente, quando eu fui sugada para fora da casa,
a claridade, a vizinhança, a rua. Eu já via a casa do lado de fora e eu vi o portão aberto, os vizinhos entrando, tudo isso eu vi, né? E eu estava olhando e, de repente, aquela força maior que eu me suga mais um pouco. Eu estava nessa posição, olhando para baixo, e, de repente, o meu corpo... Engraçado que a gente sabe que não tem corpo, mas a gente sente aquele impacto de já a visão se voltar para lá, para o céu. E eu via o sol, a claridade do céu, e aquilo ali foi me puxando, me levando, muito forte isso. E ali eu já comecei a sentir uma paz muito grande. O som, o barulho dos gritos da casa, dos vizinhos, né? Eu ouvi algumas pessoas gritando, auxiliadora, volta, auxiliadora. E a minha filha, nesse momento, já estava chorando, muitos gritos, mas aí foi se distanciando. E a partir do momento que eu fui me distanciando, eu fui me desligando. E não foi uma coisa assim, também que eu quero deixar claro, rápida. Eu não fui sugada de uma forma... e fui rápido e já estava em outro lugar, não. Foi gradativamente, foi devagar. Foi, para mim, foi assim, foram horas, aquela experiência toda, tanto do corredor, como subir para o teto, e você fica em uma nova dimensão, né, de tempo, de tudo que está acontecendo. E aí eu fui subindo gradativamente, vendo tudo, ao ponto de... Outra coisa que eu quero falar, eu falei para você que o meu corpo, ele virou, e ele voltou-se para o outro lado, para o céu. Mas eu conseguia ver tudo que estava acontecendo aqui. Aqui, aqui, aqui. Então, é muito difícil a gente explicar, porque você fica... É como se a sua mente ficasse totalmente aberta para tudo que está acontecendo ao seu redor. É incrível. Eu conseguia olhar o que estava adiante, ver o que estava acontecendo lá, mas aos poucos foi se distanciando o teto da minha casa, a vizinhança, o bairro, a cidade. E gradativamente eu fui perdendo o interesse pelo que estava aqui, e eu comecei a contemplar o que estava lá. E aquela angústia que eu estava sentindo na hora do desespero, dos gritos, enquanto eu ouvia meus filhos chorando, eu queria voltar, mas depois eu fui me deixando levar por aquele momento. Eu fui me envolvendo naquele espaço, naquela atmosfera, eu posso até falar assim, sobrenatural. Sempre, quero deixar bem claro, sempre consciente de que eu tinha morrido. Achando assim, agora sim, agora não tem mais volta, já estou distante demais, já estou longe demais. Consciente o tempo todo do que havia acontecido e me questionando perguntas, né? Antes de eu entrar nessa atmosfera de paz e de entrega, eu fiquei naquele dilema, e agora o que vai ser dos meus filhos? E agora como vai ser? Eu morri. E quando minha mãe souber, quando minha família souber, então eu estava totalmente consciente do que estava realmente acontecendo comigo ali. E fui ali, sendo levada, me distanciei da cidade, e eu sabendo que ainda estava na atmosfera da terra, até que eu rompi e já me vi como se eu estivesse no espaço. Era tudo muito escuro e eu vi estrelas, pontos de luz, mas eu sabia que eram estrelas. Ali eu pude repensar em tudo que aconteceu com mais calma. A minha consciência sabia do que tinha acontecido antes, durante e naquele momento que estava acontecendo. Eu tinha plena consciência. Eu estou viva, eu estou aqui, mas o meu corpo ficou lá. Os meus filhos estão lá, agora deve estar, a família já deve estar sabendo. Morri, meu Deus. E agora o que será? E comecei a esperar. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer e eu fiquei esperando ali, flutuando. Sentia que eu estava flutuando, né? Livre, é uma sensação de liberdade muito boa, né? Senti uma sensação de paz intensa, uma paz que eu confesso a você, nunca senti em toda a minha vida, naquele momento, uma sensação de paz, de plenitude muito grande. Eu falando aqui com você, aconteceu em 2004, nós estamos em 2019, mas
é muito vivo na minha memória tudo que eu vivi, né? Eu chego até a me emocionar, porque é uma experiência única minha, né? É muito real, é muito... As sensações daquele dia, quando eu passo a relatar, eu volto a sentir na mesma intensidade. E é muito bom a sensação de paz, de liberdade, de plenitude. Você está conectada, inteira com tudo aquilo que está ao seu redor, o universo, tudo aquilo. E você não precisa entender nada, explicar nada, melhor dizendo, você já entende tudo. Você está ali, a sua consciência já está entendendo tudo. É algo muito pleno, uma situação muito plena. E, de repente, ali, naquela sensação de paz, de plenitude, de liberdade, e eu comecei ali a me entregar. Eu já não estava mais ligada à Terra. Ali eu já estava começando a gostar de onde eu estava, e eu sabia que eu ia chegar a algum lugar. A sensação que eu senti era que eu estava indo para algum lugar, e aquele lugar, parece meio difícil falar, mas como se fosse um lugar que eu já conhecesse. É como se eu estivesse voltando para algum lugar que eu já conhecesse, porque meu coração, olha só, meu corpo estava lá, eu estava sem corpo, mas o meu coração é algo... A sensação que eu tive era de alegria, como se eu fosse rever pessoas, amigos, amados, queridos, que eu não via há muito tempo. Eu estou tentando conjecturar, explicar, porque era uma sensação de que eu fosse chegar a um lugar que iria me trazer muita alegria, que eu iria rever pessoas lá. Eu fui sentindo aquela paz, aquela sensação de querer chegar lá. Só que eu ainda me via naquele espaço, né? Eu não via nada. Eu não via luz, eu não vi túnel, eu não vi uma luz no final. Só depois que eu contemplei que no meio daquelas estrelas tinha uma luz diferenciada. E aquilo me chamou a atenção. Era uma luz branca com um tom amarelado, alaranjado. Não tem como, era diferente das estrelas. E eu comecei a fixar os meus olhos ali. Aquilo me chamou tanto a atenção, me atraía. Aquela luz, ela me chamava, ela me atraía. E eu comecei a olhar para ela e fui indo em direção a ela. Agora, uma coisa que me deixa pensativa nesse momento é que eu não tinha domínio para onde eu iria. Eu ia ser levada. Eu só tinha que me entregar e aceitar ali, né? Era tudo muito, muito silencioso, né? Após o barulho da terra, quando eu cheguei nessa dimensão, nesse momento de paz, de plenitude, era tudo muito silencioso. Era só a minha consciência, era só meus pensamentos ali, pensando em tudo o que havia acontecido, e eu falando comigo mesma, meu Deus, eu morri. E agora? Eu falando comigo mesma. Então, eu fui e vi aquela luz, né, diferenciada. Eu comecei a olhar para ela, ela foi me atraindo até ela. Não é uma coisa que você olha e fala, tem uma luz ali, eu vou até ela, e você tem aquele domínio de ir, né? Eu acredito que é algo involuntário. Você vai porque tem que ir, não porque você queira. E eu fui em direção a ela. Aos poucos, quando eu fui me aproximando daquela luz, eu pude começar a vê-la criar forma, a forma de uma porta. E eu fui tentando identificar, meu Deus, é uma porta? O que é aquilo? A luz agora está me parecendo uma forma de uma porta. Isso eu falando comigo mesma todo o tempo, consciente ali, né? E fui me aproximando. Eu tinha muita vontade de chegar mais perto, só que eu não tinha, como eu te falei, domínio de apressar aquilo. Era algo muito lento. E a gente falando aqui, você vivenciando aquele momento, parece que você já está lá há dias, há horas. Você perde a noção, parece que você já está lá há muito tempo. Porque você começa a se familiarizar com tudo aquilo, como se você já fizesse parte daquilo, né? E aí eu fui me aproximando da porta, que eu posso chamar de porta, e ela foi ficando maior. E da mesma forma que eu fui me aproximando, eu comecei a observar que tinha algo dentro da porta. A porta, dentro dela tinha duas pessoas,
seres, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e dentro da porta, pessoas. Eram pessoas. Deixa eu entender melhor essa porta. Era só o vão, como se fosse só o batente dela, ou tinha algo fechado que se abriu? Era aberta. Ela era totalmente aberta, não tinha, como eu posso dizer, algo que fechasse. Ela era uma luz em forma de porta, né, aberta. E ao lado do lado esquerdo um ser, do lado esquerdo outro. Agora eu vou te explicar por que eu falo ser, porque eles não tinham a estatura de um ser humano comum. Então eu identifico assim, quando eu falo seres, é porque eles não eram, eles tinham uma forma que não dá para você ver a fisionomia, você vê muita luz iluminando aqueles seres, eles eram de uma estatura maior. E as pessoas que estavam dentro daquela luz, que eu chamo de porta, porque é a única, poderia ser, o que me chama mais assim, a atenção. Ela parecia uma porta, né? Mas ela se abriu no espaço. Esses dois seres maiores, eles estavam do lado de cá desse portal ou já dentro dele? Dentro do portal. Você disse que eles eram maiores. Você conseguiria imaginar mais ou menos qual a altura deles? Na hora que eu vi que eu já estava numa distância bem favorável, que já comecei a identificar tudo isso, a minha consciência, a minha mente, na mesma hora eu falei, nossa, 2 metros de altura não são seres humanos comuns, não são seres parecidos conosco. Então, na hora eu pensei, 2 metros. Isso ficou registrado, né? Eram altos. O engraçado é que eu identifiquei que eram 2 homens, né? Não dava para ver fisionomia, era muita luz, eles eram envolvidos por uma luz muito forte, envolvia todo o corpo. Eu via que eles tinham túnicas compridas, brancas, e eu via as mangas, eu via a forma das mãos, mas envolvidas em muita luz. Eles gesticulavam, eles olhavam um para o outro, como se estivessem falando algo a meu respeito, e era como se a minha chegada ali já estivesse sendo esperada. E aí começa o momento em que eu começo a ouvir, diante de todo aquele silêncio, de todo aquele momento de silêncio, quando eu fiquei no espaço e vi as estrelas, eu comecei a me aproximar da porta, ou portal, né? E quando eu comecei a me aproximar, eu escutava vozes, pessoas falando. E eu comecei ali a tentar identificar. E dentro de mim, eu sabia que eu conhecia aquelas vozes de algum lugar. Não eram vozes estranhas. É incrível, porque não eram vozes que eu nunca ouvi antes, mas eram familiares. E eu comecei ali a tentar entender o que eles estavam falando. Esses 2 seres estavam pelo lado de dentro do portal, eles estavam em pé, eles olhavam para mim, e quando eles olhavam para mim, eu sentia muita paz, eu sentia como se eu já conhecesse aquele lugar, e eu tinha pressa de chegar, eu queria chegar, eu queria estar, mas eu não tinha domínio de apressar aquele momento, então eu ficava me deixando levar por aquele momento pleno de paz, e eu maravilhada com tudo que eu estava vendo. Dentro da porta, eles estavam do lado de dentro, mas como se estivessem me esperando para me recepcionar, para ficar mais claro para quem está ouvindo e assistindo, né? Não ficar uma coisa muito dificultosa de explicar. Eu estou procurando trazer palavras aqui na nossa linguagem mesmo, para a gente entender, porque é uma experiência muito profunda, então para a gente trazer isso escrevendo ou falando, é muito difícil. Encontrar palavras no nosso vocabulário para explicar algo assim, a gente não encontra. Aqui na Terra, não. Lá, a minha consciência entendia tudo. Estava compreendendo tudo. Era como se eu já estivesse lá. Já estivesse estado lá. Estava voltando para o meu lugar de origem. Foi essa a sensação que eu senti. E dentro da porta, havia umas pessoas, também com túnicas brancas, compridas, envolvidas por luzes fortes, né? Uma luz branca muito assim forte, mas também não chegava
a ofuscar a minha visão. Eu conseguia olhar nitidamente, como eu estou olhando para você aqui, e eu via que eram mulheres e homens, mas uma estatura menor do que os outros seres que estavam na porta. E eles falavam, e ao mesmo tempo que eles falavam entre si, eles olhavam para mim. Eu estava sendo vista ali por eles, e os que estavam na porta olhavam um para o outro, gesticulavam e falavam, e a minha intenção naquele momento era entender o que eles estão falando. E eu comecei a tentar identificar ali, dentro de muitas vozes, eram muitas vozes, mas muito familiares, eu tentando entender o que eles estavam falando. Até que, quando eu cheguei a uma determinada distância da porta, onde eu já estava achando, agora chegou o momento de realmente contemplar o que tem lá do outro lado, né? Porque a gente tem muitas deduções quando a gente está aqui do que é após a morte, o que acontece, né? Porque a gente pode ter nossas ideias, nossas crenças, mas ninguém nunca sabe, na verdade, o que tem do outro lado. A gente sempre procura respostas. E naquele momento eu estava vivendo o meu momento, né? Agora é um momento de atravessar o portal, agora eu vou ver. De repente eu escuto uma voz muito distante, muito conhecida, como se fosse dentro de um funil, de um cano, aquela vozinha fina, longe, gritando, maninha, volta, maninha. Nesse momento eu estava indo em direção a essa porta, eu paro no ar. Eu nem vou, nem volto. Porque a minha consciência lembra que era minha filha me chamando. Porque quando eu cheguei em uma certa dimensão daquela situação, daquela experiência, eu esqueci da Terra. As emoções, aquela angústia, a preocupação com as crianças, tudo automaticamente parece que apagou ali. Eu estava vivendo só o momento daquela passagem, né? Daquela viagem ali maravilhosa que eu estava fazendo. Eu não lembrei mais de nada. Eu tinha plena consciência que eu tinha morrido, mas aqueles sentimentos que me apegavam ainda lá sumiram. É incrível, né, falar isso, porque eu saí de lá em uma situação tão difícil, deixei as crianças gritando, chorando, e sem a minha presença, mas eu cheguei num momento em que eu não lembrava mais, não me importava mais aquilo, agora era o que tinha lá que me importava, eu queria chegar lá. Mas aí, quando eu escuto esse grito muito longe, eu lembro da Terra, eu lembro dos meninos, eu lembro da minha filha, e aí eu penso, na mesma hora, peraí, é minha filha que está me chamando, é a Laila que está gritando, que está me chamando, e de repente eu olho para a porta de novo, e eu vejo aqueles dois seres gesticulando um para o outro, e eles olham para mim, eles fazem sinal assim, ó, com a mão. Eu entendi que era para voltar. E eles continuaram. E continuava eu escutando a minha filha me chamando, o barulho das vozes ainda lá, ao mesmo tempo, mas o que me prendeu mais, que me fez voltar, foi a voz da minha filha. O interesse de lá, eu já não tive mais. E aí eles fizeram assim, para que eu voltasse. Da mesma forma como você sentiu que você não tinha controle sobre a sua ida, essa sua volta foi sem controle também? Sim, da mesma forma, porque quando eu estava flutuando em direção à porta que a minha filha grita, e a minha consciência lembra da Terra, que eles fazem sinal, aquela parada no ar que eu fiz, fiquei ali parada, por alguns segundos, né? Parada esperando, e agora eu vou para onde? Estava presa à terra e, ao mesmo tempo, estava lá a porta, bem próxima já. E aí, eu volto, como numa queda livre. Da mesma forma que eu fui, involuntariamente, sem ter domínio na ida, a volta foi muito traumática. Porque você vem caindo, você vem voltando, passando por todos os lugares que você passou antes, mas muito rápido. Como se você estivesse caindo de um prédio sem nenhuma proteção, um prédio de vários andares, e você vem... Eu sentia, mesmo não vendo o meu corpo, em nenhum momento ali, naquela
passagem, eu vi meu corpo. Era só a minha consciência e eu estava pensando em tudo, consciente de tudo. Então, mas eu sentia na queda que as minhas mãos tentavam agarrar em alguma coisa. Mesmo eu não tendo visto as minhas mãos, mas as minhas pernas, as minhas mãos, era como se eu sentia o impacto da queda, né? Que o abalo do corpo não é o físico, né? É o corpo, a alma, não sei. Eu sei que eu sentia as mãos, eu tentando me segurar em algo, porque eu vim na posição que eu estava, eu voltei. E fui passando por todos os lugares aos quais eu havia passado, até chegar, e na queda eu via muito rápido aqueles flashes, né, da passagem de volta, eu vendo, e vi quando eu entrei ali na atmosfera da Terra, deu para sentir a diferença de onde eu estava para a Terra agora, e fui vindo muito rápido e caí no meu corpo. Eu caí literalmente dentro do meu corpo. E quando eu caí, eu abro os olhos e puxo o ar. Voltei. E na minha consciência, eu pensei, meu Deus, eu voltei, estou de volta. E a minha filha, chorando muito, assim, os vizinhos já tinham afastado elas, né, do corpo, já estavam acalmando elas, mas elas ainda estavam muito agitadas com tudo. Eu ouvia tudo de novo, voltei a ouvir, abri os olhos e vi que eu estava no corpo e depois adormeci. Como se eu tivesse anestesiado. E aí, depois de muito tempo, eu vi os flashes de minha mãe entrar no meu quarto para cuidar de mim, porque eu fui socorrida, né? Depois eu fiquei sabendo que eu fui socorrida e tudo, e fizeram uma nova bateria de exames, estava tudo normal. E aí eu precisei da ajuda da minha mãe, porque eu tinha as crianças, eu não tinha condições de me levantar. Eu lembro que eu tinha os relances, eu fiquei sonolenta durante 3 dias. Eu não conseguia ficar acordada. Eu acordava e dormia. Acordava e dormia. E eu lembro que a minha mãe falava comigo, auxiliadora, você está bem? Minha filha, sou eu. Você está lembrando de mim? É sua mãe. Eu só fazia... tentava falar, mas não conseguia. Eu fazia sinais com os olhos e depois dormia de novo. E eles ficaram muito preocupados, achando que eu não ia mais ser auxiliadora de antes, né? Mas ali, naqueles momentos que eu me acordava, que eu passava alguns minutos acordada, eu lembrava da experiência. Eu estava consciente da experiência. Falei, meu Deus, eu morri, saí do meu corpo, mas acredito que pelo grito, pelo pedido da minha filha, foi me dada mais uma oportunidade. Voltei, porque eles precisavam de mim, agora eu estou aqui. Mas eu não conseguia falar nada para ninguém. Foi um período que eu fiquei consciente daquilo. Para ir ao banheiro, eu precisava de ajuda. Para me alimentar, eu lembro que a minha mãe colocava comida na minha boca, água. E depois, imediatamente, após comer ou beber, muito pouco, eu dormia de novo. Agora, tem algo também muito interessante, que eu estava numa crise de enxaqueca muito forte. Eu lembro que quando eu passei pela experiência, eu tinha passado momentos terríveis, com dores de cabeça, enxaquecas fortes mesmo. E quando eu voltei, esses 3 dias dormindo, olha, quando eu me recuperei totalmente, eu voltei como uma criança, com energia, sem dor nenhuma, não tomei mais nenhum medicamento, fui totalmente, assim, restaurada nas minhas forças, no sentido que eu vinha muito pesada, empurrando com a barriga, trabalhando muito, intensamente, né? Nessa época, eu trabalhava como diretora adjunta na Escola Estadual Isaura Falcão de Carvalho. Eu trabalhava os 3 horários, né? Eu saía às 6 horas da manhã de casa e só chegava às 11h30, meia-noite. Isso na cidade onde você mora hoje, que é qual? Eu moro na cidade de Cabedelo e a escola ao qual eu trabalho, ela fica na cidade de Lucena. Ou seja, nós temos que pegar um barco
para chegar até lá, porque a cidade que eu moro é como uma ilha, é um braço de terra. E eu sempre costumo falar nisso. Quando eu falo, eu me alegro porque eu descobri que é um braço de terra quando eu passei por essa experiência, porque eu vi a cidade de longe. Eu falei, meu Deus, a gente mora num braço de terra. Se houver aí uma inundação, leva a cidade inteira. E é verdade. A cidade de Cabedelo, ela é cercada é uma cidade portuária, ela é cercada por praias belíssimas, e para chegar onde eu trabalhava, eu tinha que pegar um barco ou uma balsa para chegar nessa escola, né? Cidade de Lucena, muito bonito lá também. Em qual estado? Estado Paraíba. Você falou que você descobriu que era um braço de terra quando você estava subindo, certo? Você viu a Terra como planeta conforme você foi saindo? Eu não cheguei a ver a Terra. Eu senti quando eu saí da atmosfera da Terra para o espaço. Mas eu não, quando eu cheguei nesse momento, nesse estágio, né, que eu saio da Terra e entro no espaço, aí eu já começo ali a ter sensações de paz, de plenitude. Então, eu não vi a Terra, não olhei o globo Terra, não cheguei a contemplar o globo Terra. Nem quando você voltou? Nem quando eu voltei. Quando eu voltei, eu senti quando eu saí do espaço e entrei na atmosfera da Terra. Isso aí a gente sente. Eu senti quando passei. Mas na queda, eu não cheguei a contemplar também. Você consegue fazer alguma relação entre esse local onde você estava, aqui na Terra, e esse local para onde você foi, em termos de... não seria distância, mas você diria o quê? Que é uma outra dimensão? Como é que você define a relação entre esses dois locais? Sim, você falou a palavra certa, é uma outra dimensão. Completamente diferente dessa atmosfera que nós vivemos, né? Quando há essa passagem, você sente... eu vivenciei isso não tão rápido, então eu pude comparar. Quando eu estava na atmosfera da Terra, eu tive sensações diferentes de quando eu entrei nesse espaço aí, nesse lugar, né, de plenitude, de paz, é muito complexo falar, mas eu espero que as palavras estejam chegando claras, porque mesmo sendo pastora evangélica, eu creio, eu tenho minhas convicções de fé, mas essa experiência, ela é totalmente, assim, diferente de tudo que eu pensava ou vivi. Então, para mim, foi forte por isso. E a dificuldade de falar dela para outras pessoas, né? Tanto que, quando eu assisti o canal, uma experiência, eu falei, meu Deus, eu não estou sozinha, porque são experiências que existe um tabu, né? As pessoas se sentem constrangidas de falar de experiências assim tão íntimas, tão pessoais. Eu estou aqui falando com você e para mim é uma experiência única minha e importantíssima na minha vida. Ela foi um divisor de águas na minha vida. Você comentou que tudo que aconteceu durante a experiência foi muito surpreendente para você, foi diferente de tudo que você esperava. Foi da forma que eu entendi. De que forma você conjuga isso com as suas crenças, o que você aprendeu no seu ofício como pastora evangélica? Muitas coisas foram confirmadas, né, em relação ao que eu creio, ao que eu já li, ao que a Bíblia fala, né, porque nós temos a Bíblia, assim como nós que somos evangélicos, temos a Bíblia como um manual, né, uma bússola. Então, assim, a experiência só me fez ter certeza de que a vida não acaba aqui, que há uma continuação, né, que após a morte há uma continuação. Inclusive, existe um versículo na Bíblia que me chama muita atenção, que é no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, parte A, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, quando eu voltei da experiência, esse versículo vinha à minha memória, melhor é o fim.
porque a vida aqui é só uma passagem. Nós estamos de passagem, somos peregrinos, né? Mas existe algo muito maior além disso. Enquanto nós estamos aqui, a gente tem que viver da melhor maneira, dar o nosso melhor, procurar aprender com cada experiência, com as experiências boas e ruins. Eu acredito que as experiências ruins que passamos na vida, em algumas áreas da nossa vida, elas nos ensinam mais do que as boas, né? Nos capacitam. Mas que o que eu aprendi é que eu já sabia, já tinha essa certeza e fiquei mais convicta disso, que há uma continuação, há algo além após essa vida aqui. Não acaba aqui, não morre aqui. A matéria fica, mas o que tem dentro dela, a essência, continua. E o que foi surpreendente para você? O que aconteceu, resumidamente, que você não esperava que acontecesse dentro dos valores que você cultivava? O que me deixou surpresa foi na visão que eu tive fora do meu corpo, que foi, geralmente nós que professamos a fé evangélica, a gente imagina que iria chegar em um lugar onde haveriam anjos e em um lugar com mansões celestiais. Eu não consegui ultrapassar esse portal, né, para falar, mas eu sei que tem algo do outro lado. Mas o que me chamou a atenção foi as pessoas falando lá, e aquelas pessoas me eram familiares, eram conhecidas, as vozes não eram estranhas, então foi assim um pouco diferente de tudo que eu imaginava que seria do outro lado, né, após a morte. Eu sei que haveria mais coisas, se a minha filha não tivesse me chamado, se eu não tivesse parado ali, dado espaço para que a terra me chamasse de volta, eu teria ultrapassado ali, teria visto umas coisas, talvez não estivesse aqui para contar. Acho que não. Né? Acho que não, porque a sensação é de que você quer ficar ali, você não quer mais voltar. A sensação plena de paz, de plenitude, é a palavra que eu encontro, tá? Quer dizer, você se sente pleno, ali você está completo, não falta mais nada. Para onde você foi era uma outra dimensão. Porém, mesmo quando você estava saindo da Terra, você já sentia essa capacidade de olhar para cima, de olhar para baixo, olhar para os lados, que eu até chamaria, em vez de uma visão 360 graus, como a gente já ouviu falar, eu acho que talvez seja uma visão esférica, você vê em todas as direções. E isso você ainda não estava nessa outra dimensão. É como se houvesse estágios entre essa dimensão e aquela, ou várias dimensões. Como é que você entende isso? No momento em que você está ali, você já está fora do seu corpo, você está vivenciando sensações incríveis, porque só o fato de estar fora do corpo e você está vendo tudo aquilo ao seu redor. Agora, na atmosfera da Terra, você ainda está muito ligado à Terra. Então, há uma mistura muito forte de emoções. Então, a diferença de estar aí na atmosfera da Terra, mesmo tendo toda aquela visão panorâmica de tudo, né? De ver as crianças, de ver os vizinhos, de ver o bairro, de ver a cidade, e você sabendo que conscientemente você está fora do corpo, você morreu, você está indo para algum lugar. Diferencia muito quando você entra nessa nova dimensão, quando você sai do globo Terra, você ultrapassa o globo Terra e você entra nessa nova dimensão, a sensação é maravilhosa. Você já se sente bem fora do corpo, é uma sensação boa, de liberdade, mas nessa nova dimensão é muito, milhões de vezes maior. Porque ali a sua consciência já está envolvida com tudo ao redor. Você está... Meu Deus, como é que eu posso falar? Não encontro palavras, como se você fizesse parte de tudo aquilo, como se você fosse como um todo, como se você tivesse... Ai, meu Deus, eu não tenho palavras para explicar, mas... Nessa dimensão, você se sente como um todo. Você faz parte de tudo aquilo ali. Sem perder a sua individualidade. Isso mesmo, sem perder. É como se você... Eu procuro palavras e eu não encontro. Você sentia que no momento em que você queria saber alguma coisa, você já tinha a resposta? Isso mesmo. É como eu lhe falei no começo, você não precisa fazer pergunta nenhuma.
porque você mesmo já sabe a resposta. A sua mente fica mais aberta, você está inserido em um novo plano em que não precisa fazer pergunta nenhuma. Você entende tudo que está acontecendo ali. Diferente do globo terra. Quando você está saindo, você ainda está muito ligado a tudo que você está vendo, as suas emoções ainda, daquela vida que você está vivendo ali, é muito forte, você está muito ligado às pessoas. Mas nessa nova dimensão, não. Aquele vozerio que você escutava era acompanhado de movimento de bocas, ou você sentia que o que você escutava era via consciência para consciência? Eu sentia isso. Eu não verbalizar com boca. Inclusive, eu não conseguia ver a fisionomia de ninguém, mas eu sabia, eles estavam falando e era algo ao meu respeito. Ali eu entendia que era sobre mim, né? E eles conversavam. E na minha consciência, eu ouvia tudo aquilo, tentava entender porque eram muitas pessoas falando e eu tentava decifrar, né? Frases que eles estavam dizendo, mas ali eu entendi que era algo em relação a mim, a minha pessoa, a minha chegada ali. Você disse que eram homens e mulheres que estavam além da porta. Você poderia dizer também que eram de várias idades e de várias etnias? O que você conseguiu perceber quanto a isso? Não consegui perceber isso. Idades, etnias, porque eram envoltos em uma luz muito forte, né? E a distância que eu estava, quando eu cheguei numa distância favorável, que eu já comecei a identificar alguma coisa, a minha filha me chama. Então, eu já estava numa distância bem próxima nesse momento. Essa luz sempre foi num alaranjado, conforme você falou no começo? Sim, branco, muito, muito, muito branco, inclusive toda a porta, a iluminação de dentro, né, após ali, onde eu estava, era escuro, era o espaço, né, e lá era luz, eu estava em direção àquela luz, e era muito iluminado, tanto os seres que estavam na porta, eles eram totalmente iluminados, mas eu conseguia ver silhuetas de mãos. Era uma luz em volta deles ou a luz emanava deles? Em volta deles e ao mesmo tempo emanava deles. Porque quando eu fui chegando perto, aquela luz foi também me tomando. Cada aproximação à porta, aquela luz foi tomando conta de mim também. Eu já não me via totalmente ali no espaço, eu já me via tomada por aquela luz também. Você falou em algum momento que tinha um tom alaranjado, não falou? Sim, branco com um tom meio que alaranjado. Com relação ao tempo, você sentiu que o tempo se desenrola de forma diferente do que aqui? O tempo realmente é diferente do daqui. É como eu lhe falei, né? Quando eu voltei para a Terra, o que aconteceu foram mais ou menos 30 minutos. Mas o momento que eu estava fora do corpo parecia horas, anos, não sei. Você perde a noção total do tempo. Você vive cada momento, cada sensação ali é muito plena, é muito intensa, é muito eterna, sabe? É algo muito eterno, muito profundo. Então, nada se compara ao tempo daqui. Quando você sai do corpo, tudo muda. Você nunca contou essa experiência, além da sua família, para ninguém? Não, ninguém. É como eu lhe falei, existe um certo constrangimento para nós falarmos. É algo muito íntimo e não é todo mundo que vai entender. Eu só contei para os meus filhos, depois para minha mãe, para o meu pai, contei, porque eles ficaram insistindo, perguntando o que aconteceu. E aí eu comecei, foi assim, no conta-gota, né? Fui contando por etapas. Eu tinha medo de como eles iam receber aquilo ali. Havia uma interrogação grande, uma incógnita grande em relação a tudo isso. As pessoas sempre têm esse medo da morte, né? As pessoas têm esse medo de como vai ser depois. E essas experiências estão nos trazendo uma tranquilidade, um esclarecimento maior do que tem do outro lado, porque existe vida após a morte. É engraçado até falar isso, mas existe vida após a morte. Por que é engraçado você falar isso? Porque
a gente sempre tem essa sensação, né, de que, por mais que nós procuremos em determinadas religiões, em livros, a gente sempre tem essa sensação de que será que tem vida continua após isso aqui? Então, após a morte tem vida. Ou seja, parece até que a continuação maior não é aqui, não é viver. É quando ultrapassamos essa dimensão, aí é que a vida vai começar. Isso aqui é só um aprendizado. Isso aqui é só uma passagem, são experiências que nós vamos adquirir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, mas a vida verdadeira é após tudo isso, né? Porque isso aqui é o limite, Carlos, há um limite aqui. Mesmo os religiosos podem ter essa dúvida, né? Tem, e muitas pessoas têm, muitas pessoas me procuram, né? Eu estou procurando dar o meu depoimento sem envolver muito religião, porque eu não vou pegar a Bíblia, ao qual eu creio, Deus, eu creio plenamente que existe vida após a morte. Isso aí a gente já, mediante a nossa crença, estudos que nós fazemos, nós cremos piamente nisso. Mas eu não quero trazer aqui os meus conceitos do que eu creio ou não. De qualquer forma, é diferente você acreditar e você vivenciar. Isso mesmo. Uma coisa é a teoria, a outra é a prática, né? Uma coisa é você ler sobre aquilo, outra você vivenciar aquilo. É fantástico, é imensurável. Você sente saudades de ir lá? Sinto saudade daquela paz, daquele momento pleno de estar ali, naquela dimensão livre de preocupações, livre de problemas, de dores. Quando eu falo com você e quando eu expliquei para meus filhos, para minha mãe, a sensação é de saudade, de não ter concluído a minha viagem, né? É quando você está ansioso para chegar em algum lugar e dá algo errado no voltar, você fica com aquela sede de estar lá. Então, essa sensação que eu tenho de saudade de lá. Quando você voltou, você chegou a ter algum tipo de tristeza por ter voltado ou depressão por ter voltado? Eu me senti pesada, porque quando eu voltei para o meu corpo, eu senti um peso ali da gravidade da terra, dos problemas que me cercavam, antecedendo a experiência. E me senti triste, sim. Eu chorava, minha mãe perguntava o que eu estava sentindo, né? E eu me pegava chorando, lembrando, ao mesmo tempo consciente de que meus filhos precisavam de mim, mas o que eu senti nessa experiência não se compara. E como eu lhe falei, quando eu voltei renovada. É como se eu precisasse, tivesse recebido uma injeção de energia, de fortalecimento, e voltei sem dores, eu ainda, no período da experiência, eu ainda estava com algumas dores, então zerei, meu corpo foi como se tivesse formatado, né? Quando nós formatamos um celular, ele fica rápido, pensa rápido, os meus sentidos. Então, eu passei 3 dias assim, e depois que eu retomei a minha vida comum, trabalho, aí ninguém me segurava mais. Voltei com toda a força, energia, com mais entusiasmo, mas sempre com aquela sensação de querer ter ficado lá. Você chorava de saudades? Sim, eu lembrava. Quando eu não contei a experiência ainda, eu ficava no meu quarto, lembrando de tudo, né? Porque se hoje, 14 anos, 15 anos após a experiência, eu falo e o meu corpo, meus sentimentos voltam a sentir aquela sensação de lá, assim, de ter estado fora, imagina lá, logo no começo. Então, eu sentia saudade. Eu queria estar de novo, e muitas vezes eu ia dormir pensando, será que eu vou ter oportunidade de voltar lá? De sentir isso de novo, de concluir a passagem, de ver o que tem na porta, porque o ser humano é curioso, né? E ficou aquela interrogação, o que será que tinha lá mesmo, atrás daquela porta? Com essa experiência mística que você teve, como é que você enxerga as inúmeras religiões que nós temos no planeta, a relação entre elas? O que você tem a dizer sobre isso?
O que deixa as religiões similares umas às outras é isso. Não é nem questão de busca espiritual, é de respostas. O ser humano necessita de coisas que são verdadeiras, que tragam a eles resposta para o que eles buscam. Então, as religiões, elas fazem isso, né? Elas tentam buscar essas respostas, que o ser humano já nasce cheio de interrogações. Depois dessa experiência mística, a sua vida mudou? Mudou totalmente. Mudou na minha forma de viver, né? De pensar, de ver a vida. A gente começa a enxergar a vida de outra forma. Eu te falei que quando eu ia para o trabalho, eu ia de barco. Esse barco, ele parece um barco ônibus. Né? Ele tem a carcaça de um ônibus. E nós vamos... E a paisagem é muito linda. Eu nunca parei para olhar. E após essa experiência, eu comecei a observar a dimensão do mar, a imensidão do mar, o céu, o pôr do sol. Fazia muitos anos que eu não parava para ver. Observar a lua no céu, as estrelas. Então, o céu passou a me atrair mais, né? Eu passei a valorizar as pequenas coisas, o tempo com a família, porque até então eu só vivia para o trabalho, final de semana era trabalho em casa. Então, eu passei mais a curtir. Outra coisa, eu era muito ansiosa. Então, eu passei a ficar mais tranquila. Hoje, meu esposo fala assim para mim, amor, você não se preocupa, mas meu filho, tudo passa, né? Aqui, isso é só um momento, é um momento difícil, mas eu não posso mudar. Eu entendi que o cronograma da vida, a gente não tem poder para mudar, a gente tem que passar. E são experiências, são ciclos. Então, o que eu aprendi foi isso, a ser mais tranquila, diante dos problemas, ter mais tranquilidade. Era muito, tem que resolver. Outra coisa, tinha mania de limpeza. Trabalhava a semana toda, tudo tinha que estar no lugar. Até a minha família dizia, minha filha, você trata seus filhos como soldadinhos. Né? Tudo tem que ser na hora, comida na hora. E eu era muito rígida nisso, mas aí, não que isso não seja importante, a gente tem que educar a criança, mas eu era demais. E aí depois eu vi que estava pegando muito pesado. Então, após essa experiência, eu voltei mais equilibrada. É como se eu precisasse colocar no lugar muitas coisas que estavam fora, em desalinhamento, e eu voltei mais equilibrada, mais madura, mais mulher, né? Mais tranquila. Qual o recado que você teria a dar para as pessoas? Tanto as que passaram por uma experiência dessas, ou como para as pessoas que nunca passaram, como eu? Aos que passaram pela experiência, entendam que vocês voltaram para esclarecer muitas coisas, né? Então, não usem essas experiências como eu fiz por muitos anos, né? Me calei e achei que seria feio falar, que algumas pessoas iriam se escandalizar, porque é uma experiência única. Então, quem passou por essa experiência, chegou ao auge, ao ápice, né? De estar do outro lado, ao êxtase, de entrar nessa dimensão diferente, isso é maravilhoso, né? Então, que essas pessoas usem isso, essa segunda oportunidade, que a gente diz assim, voltamos, tivemos mais uma oportunidade, porque tem algo a fazer aqui ainda. Não estávamos preparados. Eu acredito que há um tempo determinado para todas as coisas, né? E esse tempo precisa ser completo. A gente não vai antes da hora. Mas acontecem esses tipos de experiências que eu acredito que é para trazer essas explicações. As pessoas são pessoas iluminadas, elas tiveram a experiência de estarem fora do corpo, em outra dimensão, experimentaram coisas que os que ainda não vivenciaram, né, ficam assim, meu Deus, como pode? Né, porque é algo imensurável mesmo de se falar. Então, essas que foram e voltaram, usem isso para o bem, aproveitem esse tempo de volta para passarem essa experiência a outras pessoas que estão vivendo sem esperança, que acham que a vida é só isso, que acabou, que não tem mais nada além, que porque estão aqui, há um propósito para estarmos aqui. Quem não vivenciou ainda, viva, ame, abrace, porque nós não sabemos quanto tempo temos para respirar, né? A vida é como um sopro, hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar, mas já que estamos, vamos fazer o nosso melhor. Oi, Léo, obrigado por você dar o seu depoimento. Você pode nos contar, por favor, o que você se lembra do dia em que você viu a sua mãe tendo aquela experiência?
como eu sou o filho caçula, as minhas memórias da época, elas são mais vagas que as dos meus irmãos mais velhos, certo? Então, eu tinha 10 anos na época. Eu me lembro do momento exato que começou a acontecer. Eu não sei o que eu estava fazendo na hora onde eu estava, mas eu lembro da minha irmã e do meu irmão mais velho, naquele desespero, acudindo minha mãe. Os dois estavam em cima e eu lembro que meu irmão começou a correr buscando ajuda. A gente saiu de casa, onde ele e eu ia atrás, certo? Ele e eu segui os passos dele. Minha irmã ficou lá tentando reanimar minha mãe. Eu lembro que a gente entrou na padaria, que é vizinha da nossa casa. A gente entrou lá e pediu ajuda. Os funcionários da padaria vieram, entraram dentro de casa e tentaram ajudar também. Minha mãe estava caída entre o corredor e a sala. Foi uma coisa muito traumática para mim. Eu não consigo lembrar exatamente depois do ocorrido, como ela foi socorrida, eu não consigo lembrar exatamente. Foi algo muito chocante, assim, que o cérebro, eu acho que a mente, com o tempo, a gente acaba, né, se protegendo um pouco desse momento. Eu lembro que depois, quando ela já estava em casa, e depois ela passou vários dias sem conseguir ir ao banheiro sozinha, sem conseguir comer sozinha. Minha avó teve que vir cuidar dela. E durante esses dias ela ficava pensativa, muito estranha, parecia que ela não reconhecia mais a gente. Ela estava muito, muito debilitada, e a gente pensava, será que a nossa mãe ainda lembra da gente? Será que ela ainda se recorda? Você se lembra dela ter contado a você em algum momento sobre a experiência que ela teve? Sim, sim. Quando ela estava plenamente recuperada, a gente tinha muita curiosidade de saber. A gente perguntava a ela o que é que ela sentiu na hora. Só que como a gente era criança nessa época, a gente não via, a gente não compreendia da forma que a gente compreende hoje, relembrando esse tempo. Você se lembra de alguma coisa que ela tenha dito na época? Sim. Eu lembro que ela disse que ela viu a gente, ela via tudo que estava acontecendo, ela estava desacordada, mas ela contou tudo que a gente estava fazendo, ela me viu chorando, ela viu a minha irmã sacudindo ela viu todo mundo que estava... Era engraçado porque a gente contou a ela o que é que aconteceu quando ela estava desacordada. Antes da gente contar a ela já confirmava o que tinha acontecido, e a gente confirmava, foi isso mesmo que aconteceu. Era Jerônimo que estava aqui dentro de casa, era Abdon, os funcionários da padaria que estavam aqui tentando ajudar. Antes da gente confirmar isso a ela já tinha falado. Oi, Felipe, muito obrigado por você conversar conosco. Queria que você nos contasse o que é que você se lembra daquela tarde em que você encontrou a sua mãe caída no chão. Bem, no caso era durante o dia. Ela já estava com fortes dores de cabeça, dias atrás. E no dia, quando ela saiu do quarto, estávamos eu, meus irmãos, né? Meu irmão Leandro, minha irmã Laila. E quando a gente viu ela andando quase que cambaleando, né? Se segurando na parede. E quando ela caiu, de momento a gente pensa que, tipo, talvez tenha sido uma tontura, alguma coisa, mas por a gente ser criança, na época, né? Então, para nós, era como se não tivesse sido nada, só se sentiu um pouco mal e se abaixou um pouco. Então, quando isso aconteceu, a primeira reação foi a da minha irmã. Ela foi acudir minha mãe. Só que quando a gente viu que ela caiu nos braços da minha irmã e com os olhos, eu nunca vou esquecer essa imagem, esbranquiçados. Então, foi na hora que deu aquele choque. A gente viu que estava acontecendo alguma coisa de errado. E eu lembro que a minha primeira reação foi correr atrás de ajuda, sair de casa para buscar ajuda com um vizinho. Tem uma padaria aqui do lado da nossa casa que a gente já conhece há muitos anos, todos os funcionários são muito próximos nossos. Então a primeira reação minha foi essa, porque na hora aquele instinto falava para mim que alguma coisa de errado estava acontecendo. E quando minha irmã chamou diversas vezes minha mãe e ela não fazia reação nenhuma mesmo, isso só aumentou muito mais o nosso desespero. Quantos anos você tinha? Eu tinha 11 e meu irmão tinha 10. E a sua irmã mais velha? A Laila, ela tinha 14, né, mãe? 14. E o principal é a experiência que ela, nos contou. Porque ela até ficou relutante no início, porque éramos crianças, né? Então a nossa compreensão era muito limitada.
Mas com o passar do tempo a gente foi conversando com ela, ela compartilhou conosco essas memórias e não tem como não acreditar nisso, porque a gente estava lá na hora com nossa mãe nos braços e é difícil até de falar disso. O que mais me surpreendeu foi o fato de eu ter corrido depois do acontecido e ela lembrar exatamente do que eu fiz, porque eu corri para buscar ajuda e quando ela voltou, depois de um tempo, quando ela nos contou a experiência, ela falou que me viu correndo atrás de ajuda. Só que na hora ela estava inconsciente nos braços da minha irmã. Então isso foi o que me fez, eu acredito na minha mãe de olhos fechados, mas isso me fez acreditar na experiência que ela teve. Entendeu? Porque ela contou exatamente o que eu fiz. Até as pessoas que eu chamei, ela contou. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, divulgue para os amigos, compartilhe o vídeo por aí. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?